Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de relatório aqui da comunidade Ramá Sul. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E como sempre, não estou sozinho, estou aqui muito bem acompanhado com a minha irmã querida Arielle. A paz, Arielle. Amém, boa tarde para os irmãos. Estamos aí mais uma semana vencendo em Jesus. Eu Amém. aqui, a sua irmã Arielle Araújo. Mais um relatório da comunidade Ramá aqui do Rio Grande do Sul. Esse programa inicia toda sexta-feira às 3 horas da tarde. E hoje, para quem já está aí chegando, estamos iniciando mais um, para relatar o que aconteceu aqui na nossa semana. Amém? Amém, uma bênção. A gente tem perseverado nesse propósito, tem entendido que o Senhor tem nos comissionado para isso, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito, como eu gosto de falar, gerando motivos de oração aí para os irmãos, pela nossa vida, pela a igreja local, e também a oportunidade dos irmãos nos conhecerem um pouco mais, assim como quando a gente assiste os relatórios dos irmãos, a gente vai conhecendo um pouco mais os irmãos, sabendo um pouco da rotina, do convívio, como que tem sido o dia a dia em cada local, as lutas, as dificuldades, as bênçãos, aquilo que o Senhor tem feito. Então, esse é o nosso prazer no relatório, poder compartilhar com os irmãos e também ouvir dos irmãos aquilo que o Senhor tem feito, E hoje a gente tem, a internet, que é um meio de comunicação que, quando bem usado, dá para fazer muita coisa boa. Isso nos aproxima dos irmãos que estão distantes, mas tem o desafio de cuidar para não distanciar aqueles que estão perto, estão próximos, Esse é o nosso desafio, Mas você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. É sempre bom tê-los aqui conosco, A gente se alegra, a gente vai recebendo os recados dos irmãos. Infelizmente, no último programa, por algum motivo, o Facebook tirou aí nosso programa do ar, compartilhado aí com os irmãos, alguma coisa de direitos autorais, enfim, é a censura que a internet, as redes sociais vão colocando ali. A gente acabou não conseguindo ver todos os irmãos que comentaram. A gente fez uma campanha ainda, comente aí, compartilhe o link lá no seu grupo de WhatsApp, na sua célula, para os irmãos acompanharem. Infelizmente, a gente não soube, a gente só vai saber quando o irmão falar: vocês não comentaram lá que eu assisti. Irmãos, nos perdoem já de pronto, mas a gente faz a campanha de novo, Comente aí que está assistindo, compartilhe lá na célula com o seu irmão, para que edifique a vida dos irmãos, eles possam estar acompanhando, conhecendo, sabendo quem que é o tal do pastor Taylor lá do Sul, quem que é a tal da Arielle, e os irmãos que vão compartilhando aqui conosco, quando a gente tem o Conhecendo os Irmãos, a gente consegue já conhecer um irmão ou outro. Semana passada foi a irmã Paula, esteve aqui conosco, Mas, por mais que não esteja no Facebook, lá no YouTube também está, no Web Rádio Ramá, ao vivo? Web Ramá ao vivo, eu acho. Web Ramá ao vivo, Isso. Ele está lá, então a gravação fica lá, daí você pode acompanhar lá, recuperar, saber como que foi a semana que passou. E é uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos. Nós que estamos ansiosos, por estar presencialmente. A caravana aqui do Sul está se organizando. Acho que em torno de uns 18 irmãos, 18 a 20 irmãos, se organizando para ir para o nosso querido e amado retiro do Rio, que a gente chama, retiro que acontece lá em Nova Friburgo. E a gente está ansioso que chegue logo, A gente sempre está longe, a gente aproveita essa oportunidade. Muitos dos irmãos já colocaram na sua agenda do tempo e também na sua agenda financeira, esse compromisso de estar lá com os irmãos. Lembrando que aos pastores e líderes, se você é pastor e líder,
pastor Érico sempre nos orienta. É convocação, é a forma da gente poder estar junto, estreitando o laço. Então, é muito bom. Muita coisa aconteceu. Eu acho que hoje, quem sabe, a gente vai compartilhando aí um pouquinho do que o Senhor já fez em retiros na nossa vida. A Ari gosta tanto que até já estendeu um pouco, né? Já foi em retiro de jovens, mais algum diferente? Lá no Rio? É. Não, só de jovens. Mas a gente já pegou por hábito, né? Dar uma passadinha sempre quando possível no Rio, tira um final de semana, um feriado. Já fui fora de época também. Exato, a gente já pôde estar lá e a gente vai fazendo o quê? Compartilhando o dia a dia com os irmãos, né? Vendo a rotina, e isso é muito importante, porque quando a gente não convive, a gente tem uma certa imagem, né, dos irmãos, acha que é assim, acha que de outra forma, não sabe as lutas, as dificuldades, às vezes, pro irmão lá é mais fácil, para os irmãos que estão lá no Rio é mais fácil, e quando a gente convive, a gente vê o quão difícil o quão desafiador tem sido a obra de Deus, os desafios, e eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos e poder compartilhar o dia a dia com os irmãos. Eu estou indo bem cedinho. Os irmãos sabem que o nosso programa, por enquanto, é gravado. Então, quando vocês estiverem assistindo esse programa, eu já estarei aí no Rio. Minha previsão de chegada é na quinta-feira, dia 17. Então, ou seja, ontem. Esse programa está indo ao ar hoje, dia 18 de fevereiro. Então, eu já estou em terras cariocas, né? Então, a gente fica aqui até o retiro, compartilhando o dia a dia com os irmãos, e é sempre bom, é sempre agradável. A gente sempre, cada vinda, a gente conhece, reafirma o laço com os irmãos que a gente já conhece, e conhece irmãos novos, estreita essa comunhão. Então isso é muito importante. Animada, Ariel? Bastante. Ansiosa também. É que quando chega o mês a gente fica mais ansioso ainda, né? Então quando chega na semana o negócio aperta. A gente já começa a notar o que tem que levar, que não pode esquecer, começa a organizar as coisas, começa a lavar roupa, né, Taylor? Eita! Então, a gente fica sempre ansioso de estar com os irmãos, é sempre muito bom, né? E até quando surgiu a oportunidade de não acontecer o retiro, a gente clamou muito ao Senhor, pediu a misericórdia de Deus e continuamos orando aqui por esse retiro. O pastor Érico tem alertado bastante na questão do retiro, falado das lutas, né, que estão sendo previstas, mas a gente no meio cristão a gente já tem que estar acostumado com lutas, né? A gente sabe que... Se não tem um problema, né? Exatamente. Uma coisa que a gente tem que eu tenho refletido se tá tudo bem, significa que a gente não está indo contra, né? Se a gente está sendo visto da mesma forma que o mundo, significa que a gente não está indo na contramão. Então, se está tendo luta, se está tendo problema, é que a gente está no caminho certo. Parece até meio doido, né, falar isso, parece até meio doido falar que o sofrimento nos aperfeiçoa. É claro que a gente não gosta no meio ali, no momento, mas a gente tem que estar se preparando espiritualmente, né, lutando com as armas certas. Mas estou animada, contando os dias. Eu chego... vocês vão estar assistindo na sexta-feira, no sábado eu chego. Então amanhã tô chegando aí no Rio. No Rio eu chego na sexta-feira, 1h pouca da tarde. Então vou poder... no sábado, né? Sexta-feira é o programa. No sábado eu chego, até bom, vou poder aproveitar com os irmãos lá também, né? Então estou bem feliz. A gente, aqui do Sul, normalmente a gente se organiza com muita antecedência para poder comprar as passagens baratas, né? Então a gente já comprou essas passagens faz tempo, e até chegar a gente vai, né, contando, se programando, tentando tirar férias. Às vezes a gente compra na fé sem saber se a gente realmente vai ter as férias. O Taylor vai ir trabalhando de lá, né, Taylor? Amém. E depois... dia 25 estou trabalhando. Exatamente. Então a gente tem que ser grato ao Senhor, porque em tudo Ele vai dando graça, vai direcionando todas as coisas. A gente fica muito feliz pela recepção dos irmãos também, que às vezes a gente nem chegou lá, já estão se organizando, né? A gente já ouviu o pastor Cega aí falando de receber os irmãos com amor, né? Então a gente se sente muito amado por isso, pelo cuidado, e a gente sabe que os irmãos também se sentem muito felizes de nos receber. Então é sempre uma troca, isso nos dá vida, né? Dá vida
para quem recebe, da vida para quem está indo. Então é sempre muito proveitoso essas comunhões, né? Para a gente estar reunido e junto com os irmãos. Amém. Eu louvo ao Senhor, né? Questão de trabalho, vou estar trabalhando de lá. Que bênção. Se fosse o bom fruto da pandemia, né? A gente sabe que tanta coisa aconteceu, muita gente perdeu gente, todas essas loucuras aí, né? Mas uma coisa minha empresa ela era 100% presencial, ela se transformou no modelo híbrido e aprove ao Senhor que no período do retiro ali, que antecede o retiro, ela ficasse 100% remota, né? Então, a gente tem essa disponibilidade de trabalhar em outros lugares e por isso posso ir antes e poder estar lá com os irmãos, mesmo que trabalhando durante o dia, mas dá o horário do almoço, a gente foge até as 9 da manhã, que é o horário que começa a trabalhar, dá para fazer um monte de coisa. E tem a noite, né? Os irmãos do Rio não dormem, então a gente tem bastante tempo aí para aproveitar com os irmãos, né? E a gente realmente vai nesse desafio aí de todo ano estar presencial. Mas a gente vai falando aí durante o programa um pouquinho como que é essa nossa organização aí pro retiro, como tem sido, como que os irmãos fazem. Normalmente começa 1, 2, né, comprando a passagem, termina, tem 20 pessoas indo, a gente vê que como isso aconteceu, a gente também vai compartilhar um pouquinho com os irmãos, fora, né, os relatórios aí locais, né, que a gente tem dos irmãos Pelotas, Rio Grande, Santa Catarina, Uruguaiana, São Paulo, sempre que possível os irmãos vão compartilhando conosco e a gente vai aqui transmitindo junto durante a programação para que os irmãos saibam o que está acontecendo aqui no sul do Brasil. Amém? Amém. E para você que chegou aí, então, nós estamos aqui a sua irmã Arielle, o pastor Taylor, representando mais um programa de relatórios da comunidade Ramá Sul. Esse programa iniciou às 3 horas da tarde. Toda sexta-feira nós estamos aqui, então, para falar um pouquinho de cada núcleo aqui do Rio Grande do Sul, ou região sul, né? Para compartilhar também com os irmãos. Então você chegou aí, a gente já deixa o nosso abraço com muito carinho. Infelizmente a gente não consegue acompanhar, mas deixa o seu alô, o seu abraço aí nos comentários, como o Taylor já comentou, copia aí o link, compartilha lá nos grupos, no grupo da igreja, da célula, dos demais irmãos, que a gente fica muito feliz também de receber, até pelo WhatsApp, né? Ali os irmãos falando, tô lá assistindo, enfim. Receba a fotinho lá, o Recebe print a da tela. fotinho. Obrigado aqui, né? No começo, confesso que eu queria, tomara que ninguém compartilhe, né? A gente fica um pouco vergonha, soberba, fica falando um pouco, mas eu compartilho, meus irmãos. Quanto mais gente souber o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, é um testemunho, a gente vai pregando, melhor e também, quanto mais gente orando por nós, também melhor é. Amém. E para os irmãos que estão nos acompanhando, então, pela rádio, a gente também deixa o nosso abraço com muito carinho. Você que está aí nos ouvindo, né? Toda sexta-feira tem irmãos que são fiéis, né, Taylor? Amém. Tem irmãos que nos assistem, escutam, né, pela rádio fielmente ali, então a gente fica muito feliz. Para quem não sabe, nós temos um aplicativo, então, Web Rádio Ramá. Você pode baixar tanto para Android ou iOS e você pode acompanhar a programação da Web Rádio, que é 24 horas. Então, não é só esse programa, né? Tem palavras do pastor Érico, palavras gravadas, que você também pode solicitar, né, pelo WhatsApp da rádio. Então, a gente tem bastante conteúdo aí para compartilhar, para receber do Senhor. Mas amém, a gente vai para um breve momento de louvor e após isso você vai acompanhar então o relatório lá de Pelotas com o nosso irmão e pastor Moisés e o irmão Maurício. Fica ligadinho aí. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Paz seja convosco. Aqui seu irmão Moisés. Pai, meus irmãos, aqui também o seu irmão Maurício. Aleluia. Chegando para mais uma semana. Eita glória. As misericórdias do Senhor se renovaram, né? Nesse dia, estamos aqui enviando mais um relatório, né? Se Deus quiser, vamos terminar. Se Jesus não voltar, né? Nesse meio tempo aqui, né? Vamos enviar esse relatório e que seja para edificação dos irmãos aí, né? Algo que temos feito aqui em Pelotas, algo que temos deixado de fazer, de repente também, mas estamos alegres no Senhor aí, que Deus tem nos conduzido até aqui, né? Estamos felizes. Eu estou feliz. Está feliz, né, irmão? Amém. O Senhor, ele tem que estar feliz, né? O mandamento, né? O mandamento, né? Que prazer, né? Cumprir esse mandamento. Alegrai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor. E glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos aí que estão ouvindo. Tem alguns irmãos que estão no trabalho agora, Maurício. Verdade. Eu, quando estou ouvindo esse relatório, eu estou lá no meu trabalho. O Maurício também está no trabalho dele. Às vezes o irmão está com fone de ouvido ali. Outros têm a oportunidade de estar em casa, de repente, olhando pelo Facebook, olhando pelo YouTube. Mas que Deus abençoe aí esse momento aí dos irmãos. Aí. Vamos começar então, Maurício, falando um pouquinho da nossa semana? Amém. A gente começa sempre pelo domingo, né? Nossa semana aqui, né, de atividade, né? A gente tem o culto, né, que a gente dá ao Senhor aqui todo domingo. Esse domingo acabou tendo que ser um pouco diferente, né? Aconteceu com vários irmãos, né? Inclusive comigo, né? Tava uma dor de cabeça muito forte, assim, né? Um início de uma gripe. A Martinha também estava aqui, tinha os outros irmãos também que estavam. A gente decidiu, né? Eu também não sabia direito o que era, né? Até então, a gente decidiu, né, fazer o culto online. Né? Moisés trouxe uma palavra de Romanos, né? Focando, né? Lembrando daquilo que, né, foi falado também na reunião, né, que a gente fez no sábado, a reunião de líderes ali para definir algumas coisas do ano, né? E focando, né, passando para os irmãos ali, né, a direção, né, daquilo que Deus tem querido falar com a gente nesse tempo aí, a maneira com que Ele quer nos usar. Amém. Na semana passada, nós aqui do Sul, no relatório, comentamos um pouquinho, compartilhamos. Aqui tivemos uma reunião de líderes lá em Porto Alegre, e nesse dia o pastor Gabriel compartilhou conosco uma palavra que estava em Romanos 10, e compartilhou um pouquinho de Romanos 9, falou, mas a palavra foi em Romanos 10. É uma palavra que Deus tem direcionado para o nosso ano aqui no Sul, né? Algo que o Senhor quer falar conosco, né? E um norte, uma direção realmente para caminharmos, né? E como foi uma reunião de líderes lá, o Senhor me conduziu para trazer a mesma palavra no domingo aqui, né? Para poder estar compartilhando com os irmãos a visão, a direção do Senhor, né? O propósito em relação àquilo que Deus quer fazer conosco, né? E foi um momento ali que nós estivemos compartilhando. Assim como o Maurício falou, os irmãos ficaram aí enfermos, né? E achamos prudente de fazer pela internet aí, né? Nesse dia. E teve a vida do Aires, a vida da Tânia, a vida do seu Milton ali, tiveram conosco ali pelas redes sociais, né, dando esse culto ao Senhor, né, e compartilhando essa palavra, né, a palavra que é direção para as nossas vidas aqui no Sul. Né. Quer compartilhar alguma coisa, Maurício? Amém. Eu estava ali, né, só pela graça, meu culto foi um pouco diferente, né, eu estava ali só oferecendo o corpo mesmo a Deus ali, né, estava com dor de cabeça e tal, no dia inteiro, mas a palavra que Deus tem nos dado, né, Romanos 10, né, a gente levar a palavra, né, através das mídias sociais, né, obviamente, né, alcançar, né, as vidas ao nosso redor, mas também, né, usar as ferramentas disponíveis, né, para a gente trabalhar, né, e eu tenho pedido isso a Deus, né, Senhor, me dá vontade, né, cada dia mais, né, de levar a tua palavra, né, de
né? A tua palavra está ardendo no meu coração para que eu possa levar em todos os lugares possível a tua palavra. Aproveitar todas as oportunidades, né? Eu lembro que Paulo, ele pedia isso, né? Para que orasse, né? Para que ele aproveitasse as oportunidades, né? A gente tem que pregar, quer seja oportuna ou não, né? E tempo, fora de tempo, né? Aonde for, né? Tempo que a gente tiver disponível, tá levando a palavra, né? E a gente usar essa ferramenta, saber usar, né? Às vezes a gente, né? Claro que a gente tem que ter a prudência, né? Como usar, né? As redes sociais, mas não deixar de aproveitar essa ferramenta e essa área, né? Deus quer que a gente esteja agindo na área, né? Todo o nosso redor que a gente tem disponível, né? Para estar levando o evangelho, né? Usar todas as oportunidades, né? Ide, né? Pregar o evangelho, toda criatura, seja onde ela estiver, né? Amém. Amém. E nós precisamos ser sábios realmente, né? E utilizar as redes sociais, né? Esse tempo tem sido um tempo que a gente passou pela pandemia aí, muitas pessoas tiveram ficar nas suas casas, né? Muitas pessoas se isolaram, né? Deixaram de estar presencial, né? Com os irmãos, dando culto, né? Tá em comunhão, né? E agora mesmo estamos fazendo um vídeo, né? Que vai estar nas mídias, né? Na rede social, pessoas vão ter acesso, de repente pessoas que estão dentro de casa, né? Mas e a pergunta? Vou pregar só nas redes sociais agora? Será que eu vou falar do Senhor só nas redes sociais? A gente sabe que não. O id do Senhor continua o mesmo, né? Id pregar o evangelho. A gente precisa realmente ter um individual, né, com a pessoa, né? Olhar no olho, né? O Espírito Santo agindo ali através daquela pessoa, né? E a gente precisa disso. Mas a gente vai utilizar também, né? E a gente vai aprendendo, vai orando, né? E Deus tem nos dado essa direção para utilizarmos as redes sociais de forma sábia, né? Para poder alcançar vidas, né? Principalmente aqueles que não conhecem o Senhor, né? Principalmente aqueles que não receberam o Evangelho ainda, né? É interessante que em Romanos 10, Isaías fala isso, né? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. É algo que a gente vai aplicando essa palavra a muitas pessoas que vão receber o Evangelho, não vão estar nem procurando o Evangelho, ali estão nas redes sociais, ali mexendo em compras, sei lá, olhando fotos no Facebook. De repente ela pode ver uma pregação, de repente ela pode ouvir um versículo que talvez tu possa compartilhar nas tuas redes sociais, de repente um testemunho teu, né? E ela não estava nem procurando o Senhor, de repente ela pode encontrar Deus através de uma atitude realmente de utilizarmos as redes sociais de uma forma sábia. E aí, vamos ficar cuidando das vidas somente pelas redes sociais, Maurício? Nem pensar, né? Discípulo que é discípulo, né, tem que andar um pouquinho junto. Um pouquinho não, né? Um tempo razoável junto com o líder, né? Timóteo andou com Paulo, né? Os discípulos andaram com Jesus, né? Então, ser discípulo tem que ter o contato físico, né? Nada melhor do que isso, né? Isso é vida, né? Isso é uma alegria, né? A melhor forma da gente se relacionar, né? É presencial realmente, né? Um passando a fé para o outro, né? Ali na hora, né? Nas oportunidades ali, e assim, né? Tem que ser assim, né? Tem que ter esse contato verdadeiro, né? A gente não vai estar o dia inteiro, né? Com chamada de vídeo, né? O fulano andando do lado do outro, né? Vendo o que o outro está fazendo, não. Presencial mesmo, né? Dedicando aquele tempo, né? Isso envolve tempo, sacrifício, realmente, né? A gente precisa disso. Amém. Jesus, ele fez isso, né? Jesus, ele viu aqueles homens ali no barco, lavando as redes, e aí foi o momento que Jesus disse, ó, larga as redes e vem e me segue. É interessante isso porque Deus, ele vai usar as nossas vidas através das redes sociais, né, para alcançarmos vidas, e elas vão conhecer o Senhor, e a gente vai dizer, agora larga as redes sociais aí e vem andar junto, né? Tem que andar junto, discípulo mesmo tem que andar com o seu discipulador ali, né? Assim como o Maurício bem estava falando, né? Então são ferramentas que a gente precisa usar de forma sábia, né? Porque Satanás, ele tem usado muito isso, né? Para afastar muitas vidas do Senhor, né? Muitas vezes pessoas levam algo que não é o Evangelho, né? Uma palavra totalmente distorcida, né?
e tem levado muitos seguidores, né? E nós, que pregamos a verdade, né, precisamos utilizar isso, né, para alcançar vidas também, né? Mas amém, um pouco do que Deus tem nos dado, né, e falado em relação às redes sociais, para a gente poder saber utilizar de forma sábia. Amém, Maurício? Amém. Por aí, né? Por aí. No domingo, né? E algo que Deus tem falado também na reunião de líderes, e temos já orado por isso. Segunda-feira, Maurício. Segunda-feira, né, o culto em Ramá, a gente procura ficar ligadinho ali, né, escutando a palavra, né, recebendo, né, um alimento, né, a gente sempre é privilegiado, né, a gente sempre tem algo ali que a nossa vida precisa, né, se a gente estiver atento, a gente pode ter certeza que vai receber algo da palavra de Deus ali. Um ponto, né, nossa vida é cheia de áreas aí que a gente, cheio de falha mesmo, dificilmente a gente não vai ter algo que Deus vai falar com a gente, né? Uma das coisas que foi falado ali que eu achei interessante, depois eu fiquei, né, ruminando um pouquinho mais, né, a questão das oportunidades que a gente tem com cada vida, né? A gente aproveitar elas, né, saber interpretar, saber, né, ter algo ali, uma direção do Espírito, né, saber se a pessoa está ligada, se ela está querendo receber, né? A maior parte das pessoas hoje, né, está acostumado nas redes sociais, quer um alimento, uma informação de 2 minutos, um vídeo de 5 minutos, de 8 minutos, se for 10 minutos, a pessoa já começa a nem querer ver. Então, as pessoas elas estão cada vez mais distraídas, né, da verdade. A gente tem que aproveitar, né? Às vezes vai ser um evangelismo de 2 minutos. A gente pode até falar 10 minutos com aquela pessoa, mas ela vai pegar só os 2 primeiros minutos ali. A gente tem que ser sábio no que falar com aquela pessoa, né, um alimento, né, algo que vai despertar aquela pessoa realmente. E que Deus nos ajude com isso. Amém. Amém. Conversávamos agora há pouco sobre isso, né, em relação a esse ponto, né, porque vamos pegar pessoas de todas as formas no evangelismo, né? Ou deveríamos pegar, né? Se temos evangelizado, a gente vai pegar pessoas de várias formas, né? E a gente vai se deparar realmente com situações que a pessoa está fechada, bloqueada realmente, de repente está de passada, de repente não quer ouvir, né? E isso que eu e o Maurício conversávamos da importância de ter realmente um relacionamento com o Espírito Santo para saber o que entregar, né? O que anunciar, né, em relação ao Evangelho ali, né, para que o Espírito Santo continue fazendo a obra, né? E de repente a gente lança a semente e o outro vem e colhe, né? E o mais importante é isso, né? Então ter essa sabedoria, né, e esse relacionamento com o Espírito, né? O pastor foi falando de muitos pontos ali, né, nessa pregação na segunda-feira, né? E ele citou um pouquinho, também citou Provérbios, né, 18:1, né? O solitário busca seu próprio interesse, né? E insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? A pessoa que se isola, né? E a gente tem vivido um tempo que muito tem acontecido isso, né? O isolamento, né? A pessoa se isola, né? E ela vai contra a verdadeira sabedoria, né? Realmente essa pessoa se torna um tolo, né? Acaba indo na contramão do evangelho, né? Acaba saindo da comunhão, não indo para a luz, e ela acaba pensando que na cabeça dela tá tudo bem, tá ótimo, né? Do jeito que tá, tô orando, não, eu tenho muita fé, tô buscando em casa, tô orando em casa, né? Tô dando, entre aspas, meu culto em casa, né? Mas realmente ela tá morrendo espiritualmente, né? Por causa do isolamento, né? A gente precisa ter comunhão, a gente precisa estar junto. A gente está falando agora de redes sociais, agora há pouquinho, né? A gente utiliza as redes sociais de certa forma, mas tem que andar na comunhão, tem que andar junto, né? E o pastor que foi falando alguns pontos nisso foi muito interessante, né? E tem sido sempre bênção, né? As segundas-feiras, né? Tá priorizando esse tempo com o Senhor ali e recebendo essa direção de Deus. Terça, Maurício? Bem, a terça-feira de oração aí, esse privilégio que Deus nos dá aí de reunir, né, com os irmãos e poder estar orando, né? Eu particularmente sempre sinto, né, mais à vontade para orar. A gente vai raciocinando mais, né, vai pensando mais, né, vai se consertando, se cobrando mais, né, quando a gente está com outros irmãos orando ali, vai abrindo mais os lábios, né? Eu particularmente em casa, né,
busco mais assim, eu fico um pouco mais calado na oração, mas vejo quanto isso também ajuda, né, quando a gente está com outros irmãos ali, né, o fogo vai se acendendo mais no nosso coração, né, e a nossa fé também é alimentada pela oração dos irmãos, né. Essa semana foi, né, nós três, né, aqui na casa do Moisés, orando, né, e que isso jamais, né, sirva, né, deixe para nós, né, como, vamos dizer, um motivo de tristeza, né. Sempre tem que olhar, o Senhor vai ouvir aquela oração ali, tendo 2 ou mais, né, reunidos no nome dele, né, a gente tem que crer, né, ter fé, né, não desanimar por causa daqueles que não estavam, né, claro, se preocupar com os irmãos que não puderam estar, mas, né, ter a convicção ali naquele momento, né, a alegria de saber que o Senhor está ali, né, e não pode fazer diferença no número de pessoas na oração. A gente vai aprendendo isso, né, aqui a gente, né, como é um número um pouco menor, né, bastante menor de pessoas, né, a gente tem que aprender isso realmente, né, senão, né, se a gente não tiver essa vida com Deus, essa alegria de buscar o Senhor, vai desanimar, né, é o que muitos acabam se baseando pelo número, né. Se tiver 1 ou 2, né, orando, será que a gente ora com a mesma intensidade que a gente ora quando tem mais pessoas ali ao nosso redor? Será que a gente se sente mais à vontade para orar quando tem mais pessoas? Isso não pode ser, né? O que vai fazer diferença é a nossa comunhão com Deus. O que vai nos dizer se a gente tem liberdade ou não é a maneira com que a gente tem andado diante do Senhor. E isso que vai trazer realmente a liberdade. E a gente precisa sempre dessa convicção, dessa alegria. Senão a oração vai ser algo chato, né? Algo que a gente, né, acaba dedicando a pessoas e não a Deus, né? Então a gente precisa sempre cuidar nesse ponto, né, e se alegrar no Senhor, né, na oração. Amém. Aleluia. E dentro dessa terça-feira de oração, uma das orações que nós estivemos colocando diante do Senhor ali foi em relação aos nossos retiros, né? Temos agora um retiro que se aproxima no Rio de Janeiro, né? Temos entregue ao Senhor essa área, né? Que é prioridade para nós aqui do Sul, estarmos no Rio de Janeiro com os irmãos, né? Dando culto ao Senhor, né? Nessa comunhão, uma vez por ano. Isso é prioridade, isso para nós é convocação realmente, né? Não é um convite, não é um passeio, mas é convocação para estar com os irmãos aí. Temos orado por isso e também temos retiro aqui no Sul e fica o convite já para os irmãos, ou de repente uma convocação, os irmãos possam estar conosco aqui no Sul. E interessante que abriu agora, né, Maurício? Abriu dia 15 de abril. 15, 16 e 17 de abril temos um retiro aqui em Pelotas. E os irmãos estão convidados para estar conosco, né? E nessa terça-feira nós estávamos orando em relação a isso, né, para poder buscar um local para fazermos esse retiro, né? Algum sítio, né? Como está muito próximo às datas, né, a gente estava encontrando muita dificuldade realmente de encontrar um local ali que fosse para aproximadamente 100 pessoas, aí é o número, normalmente aqui no Sul, que deve dar aproximadamente aí, 100 e poucas pessoas, né, mas estava muito difícil, né? Então nós estávamos orando, entregando essa oração na terça-feira aos pés do Senhor ali, juntos eu, Maurício e a Marta. Mas, mãe, quarta-feira, tu quer compartilhar alguma coisa? Quarta-feira eu tive uma oportunidade, né? Eu tenho tido essa oportunidade, né? Ainda tem sido, vamos dizer, um momento de evangelismo semanal, né? Com o meu tio. Ele tem, né? Tem algumas limitações, assim, ele tem uns 60 anos, mais ou menos 60 e poucos. Eu tenho tido a oportunidade de falar da palavra do Senhor, né? Tem batido nas 4 leis espirituais toda vez que eu vou lá, né? Ele me pede para orar por ele e tal, que ele está ainda, né, com uma paralisia na perna, né, consequência de uma isquemia que ele teve, né, e Deus tem dado essa oportunidade, né, ele tem escutado, né, semana eu falei com ele, né, sobre pecado, né, de novo, e aí fui fazendo algumas perguntas para ele, ele disse, não, todos nós somos pecadores, ele já realmente tem entendido isso, tem entendido o pecado, e Deus, né, tem operado nisso, né? Eu fiz outra pergunta para ele, assim, relacionada ao que eu estava falando com ele, e aí ele me falou, não, eu tenho te escutado, né? Eu tenho te escutado, e achei interessante isso, né? Tenho querido, né? Eu tenho aberto meu coração para te escutar, né? Foi mais ou menos esse, né, o que ele falou, olha, eu tenho aberto, tenho te escutado, eu estou te escutando.
né? E Deus tem me dado essa oportunidade lá, né? Passa uma meia hora, a gente vai conversando ali, né? Algumas coisas, contando as histórias ali, né? Os conhecidos, né? E depois, né? Eu sempre tenho aquele momento com ele ali, né? Quando eu vou sair, eu sempre vou falando algo do Senhor para ele, né? E a gente ora junto ali. E tenho tido essa oportunidade de falar do Senhor ali. Amém. Aleluia. Oportunidade de falar do Senhor aí a tempo e fora de tempo, né? E coladinho ali na casa do Maurício, os familiares ali, né? Então, o Maurício tem aproveitado isso, né? A gente vai ver os frutos amanhã depois disso. Quinta-feira nós separamos um tempo para estar conversando, né? Até iríamos sair para fazer um evangelismo, alguma coisa, mas depois acabamos conversando aqui em relação a algumas direções que Deus tem dado para as nossas vidas, né? Justamente nessa área de utilizar as redes sociais, né? E estivemos orando, conversando, né? Colocando diante do Senhor, né, esse propósito. Quer falar alguma coisa sobre isso, Maurício? Amém. A gente ainda tem, né, mais ou menos pensado, né, em como fazer algo aqui em Pelotas, né, para colocar ali na Ramasul, no Instagram, para evangelismo, né? E a gente tem, né, procurado algo, né, tem conversado, né, muito mais conversado, né, sobre o assunto, né, o que fazer, né, e buscar também a direção do Senhor, né? Amém. Amém. E o bom é que uma coisa que eu vejo positiva é porque eu e o Maurício não entendemos nada de redes sociais. Era duas pessoas que não conseguiam nem falar direito, né? Nem ler na frente dos outros, totalmente pessoas analfabetos mesmo, quase, né? Muito ruins na leitura, e a gente vai vendo Deus fazendo a obra, né? E essa parte das redes sociais é algo que nós não entendemos nada. Sabemos que precisamos utilizar de forma sábia e queremos estar colocando algum conteúdo ali realmente para que vidas conheçam o Senhor, né? Para que outros também possam se posicionar no Senhor. Mas a gente não quer pregar para crente, não. A gente quer pregar para quem não conhece o Senhor, né? E temos orado e pedido essa direção ao Senhor. Sexta-feira nós estivemos separando um tempo aqui também. Sexta-feira não temos nenhum compromisso fixo aqui na igreja, mas às vezes temos utilizado para fazer alguma visita em alguma igreja, como os irmãos já têm visto nos nossos relatórios. Às vezes damos um culto com uma igreja, visitamos outra, mas nessa sexta nós fizemos uma visita à casa do Aires, nosso irmão, né? Sempre temos falado à distância, né? Que nem o pastor Taylor tem falado lá, a distância entre Pelotas e Alvorada, entre Pelotas lá e Santa Catarina, Alvorada e Santa Catarina. Eu tenho falado da vida do Aires, né? Que é um irmão que está a 15 quilômetros daqui, está distante de nós, passa o pedágio. E aí tivemos indo até lá a casa dele, né? Separando esse tempo para estar conversando, orando, ajustando o foco, né? Aprendendo sobre princípios do Senhor, né? Na caminhada, né? E Deus foi direcionando ali, né? Em relação a trazer realmente, né? E ter a nossa vida na luz, né? Realmente tudo que está na luz está na cruz, né? Tudo que não está na luz não está na cruz, né? Tudo aquilo que a gente realmente esconde, né? O pecado, né? Ele não foi confessado, não foi exposto o pecado, seja por uma liderança, seja por um irmão ali de confiança, né? Seja para o Senhor, né? Não há o perdão, não vai haver paz no coração realmente, né? E se não há realmente trazer para a luz, não vai haver realmente o sangue de Jesus ali perdoando aquele pecado, né? E falando muito sobre esses princípios, né? Sobre a importância de não ter uma vida religiosa aparente, né? Externamente, mas realmente ter uma vida interna com o Senhor, vida verdadeira com o Senhor, né? Muito mais do que falar bonito, do que ter uma oração muito bonita, né? Ter uma vida sincera na presença do Senhor e com os irmãos, né? A comunhão é isso. Eu convivendo com o Maurício dia a dia, eu vou ver quais são as falhas do Maurício, eu vou ver quais são as áreas que o Maurício talvez tenha pecado, né? Se eu conviver dia a dia, se eu viver isolado do Maurício, eu não vou ver, eu não vou saber, ele vai conseguir camuflar talvez muito bem, né, a sua vida de pecados, né? Mas o dia a dia mostra realmente
quem é quem, né? Como tem sido a vida da pessoa, né? É a mesma coisa uma árvore. Eu tenho uma árvore plantada no meu pátio aqui, é certo que amanhã depois eu vou saber qual é o fruto que aquela árvore produz. E aí eu vou ter a oportunidade de chegar e pegar o fruto, experimentar e dizer, poxa, esse fruto é muito bom. O fruto dessa árvore é bom. Eu estou convivendo com essa árvore e sei. Eu provei e sei que é bom. Eu vou dizer, não, o fruto é péssimo. É muito ruim, porque eu tô junto com a árvore ali, né? Tô junto. Né? E não é a árvore que vai dizer, né? Como o pastor CH tem falado, né? Não é a árvore que dizer, meu fruto é muito bom. A árvore não pode falar, né? Quem vai provar é quem está junto. Quem vai provar é quem está junto contigo, vai dizer, não, esse irmão tem produzido bons frutos. Né? Mas se não tiver comunhão, né, tu vai andar contra a vontade de Deus. Né? Tu vai dizer, não, eu estou muito bem, estou produzindo muitos frutos, tenho orado, tenho feito a vontade de Deus, estou isolado, mas estou muito bem. Quem disse? A tua própria consciência? Né? Quem tem que dizer se tu está bem é o teu irmão, na comunhão, a tua liderança. Né? E isso que a gente foi ajustando, conversando sobre esses princípios, né? E foi um momento muito bom. Amém, amém. A gente vai, né, de forma, né, ali, né, realmente reunidos dentro da casa dele, a gente falando do Senhor, né? O bom é isso, né? Quando a gente se reúne assim com família, né? A gente tem mais liberdade, né, para falar ali, vai comentando algo mais específico, né? Como eram um pouco as pessoas, né? A necessidade ali de cada vida, realmente, né? E isso é sempre bênção, né? Amém. E tava ali também, tava a vida do Aires, tava a vida da Tânia e a vida do seu Milton. E mais as crianças ali também, estavam na volta. E é um momento que Deus proporciona, assim como eu estava falando, no meio de uma igreja aí de 100 pessoas, não tem como ter a oportunidade de fazer isso, né? Ali nós tivemos a oportunidade de orar juntos, conversar, a oportunidade de compartilhar. Tem a oportunidade de alguém confessar um pecado, né? Não vai haver desculpa, né, para isso, né? Então, esses encontros menores são muito importantes. Aleluia. Sábado, Maurício, quer compartilhar do sábado aí? Amém. Sábado, a gente tem aqui o nosso encontro com as crianças, né? São uma bênção para nós, né? Aprendizado, muito aprendizado a gente tira dali, né? E vai tendo, né? Sempre, né? Interessante, sempre tem crianças novas, né? Oportunidade diferente, né? Com cada criança, né? A gente ainda está aprendendo, né? Como lidar, né? Com essa nova geração, né? E creio que isso é muito frutífero para a gente, né? A gente aprender a lidar, né, com as novas gerações que estão vindo, né? Talvez não venham muitas ainda, né? Mas aprender a lidar com cada vida, né? Cada vida é uma oportunidade diferente, né? Por mais que seja criança, a gente aprende muito ali com eles, né? E é uma oportunidade de exercer paciência, né? Falar, né? Ser realmente persistente na palavra de Deus. E a gente espera, né, realmente no Senhor aí, o Senhor abençoar, né, nos dar cada dia mais compreensão de como lidar, né, com cada criança. E é um aprendizado sempre, né, com cada pessoa, né, independente se seja criança ou não. E a gente vai vendo, tem oportunidade diferente ali com os pais, né, daqui a pouco a gente encontra o pai na rua ali, começa, né, fala alguma coisa, né, alguma coisa simples, mas vai criando aquele vínculo com os pais, né. Os pais já vão conhecendo a gente, né, vendo como que a gente age, e isso é muito bom, né? Evangelismo também para os pais, né? Saber que tem alguém cuidando das crianças dele, né? Pessoa empenhada, né? Todo sábado, quem dera que a gente tivesse mais oportunidade com essas crianças, né? De poder passar mais tempo realmente, né? Elas cresceriam muito mais rápido na fé, no entendimento ali, né? Amadurecimento, né? Disciplina também, né? Mas é o que o Senhor tem nos dado hoje. A gente louva o Senhor por isso, né? A gente quer avançar mais, né? Quer ganhar os pais dessas crianças, né? Levar o Evangelho para dentro da casa, né? Também através das crianças, né? Amém. Amém. E tem sido muito boa oportunidade realmente, né? Tem sido um solo duro realmente para poder estar semeando ali, né? Um tempo bem difícil, né? Com essas crianças, né? Como temos compartilhado, né? Tem sido difícil ali, mas Deus tem nos dado graça de estar perseverando, né? Podendo anunciar a palavra ali, né? Com sabedoria, né? Usando alguma estratégia, né? Nós começamos também anunciando para eles ali o livro 100 palavras, né? Uma estratégia muito boa de
anunciar o Evangelho, né, e depois falar também um pouquinho das leis espirituais, ali, das 4 leis espirituais para as crianças. E é interessante ver, hoje mesmo, uma das menorzinhas ali, talvez que idade tem aquela menorzinha? Devia ter, eu acho que... 4 anos, né? 4 anos. 4 anos, mais ou menos, já lembrando que nós falamos da outra vez, já falando do sangue de Jesus, né, que era para limpar o coração, né, e falando das cores ali que a gente foi falando em relação desse livro Sem Palavras. Se os irmãos não conhecem, procuram se informar aí, que é muito interessante. E as criancinhas pequenininhas já lembrando, já, e isso é alegria realmente para as nossas vidas, né? Saber que tão pequenininho já tem recebido ali já algo da palavra, né? E pode estar levando de repente para os seus familiares, né? Como o Maurício bem falou, são lares muito desestruturados, né, dos pais dessas crianças. Então, o Maurício agora estava me compartilhando de uma família que a mãe foi internada agora, né, por causa de drogas, né? As crianças já vão ficar na casa de outras pessoas, né? Então são situações bem complicadas que a gente vai se deparando, e são motivos de oração para os irmãos estarem orando e intercedendo pelas nossas vidas aqui em Pelotas. Amém? Amém. Também, nesse sábado, nós tivemos o nosso encontro de casais aqui no Sul, como temos utilizado as redes sociais já há algum tempo, e tem sido, temos colhido bons frutos aqui em relação a isso, né? Quais são os nossos encontros, Maurício? Lembrei, não? Utilizando as redes sociais, os sábados. A gente tem o encontro de casais, né, o de homens, de jovens, de mulheres e kids, de crianças também. Amém. E tem sido muito bom. O pastor Gabriel tem trago a questão do evitar o adultério, né? Evitar o adultério. Trouxe o ano passado esse tema e nesse sábado ele compartilhou também em relação a isso, só que ele falou em relação às redes sociais, né? O perigo das redes sociais em relação ao adultério, né? Quantas coisas tem, se usar de forma errada, né? Não usar de forma sábia, né? Pode conduzir ao adultério, né? E também a gente poder utilizar de forma correta, né? Justamente para poder para edificação, né? Edificação tanto do casamento, né? E conversamos um pouco sobre isso, foi um assunto ali muito interessante, muito importante para as nossas vidas, né? E a gente tem separado esse tempo, né? Tem sido um tempo muito bom ali nesse encontro de casais. Amém. Não sei se o Maurício compartilha mais algo, hein, Maurício? Quer falar algo mais? Não, também, da minha parte. Aleluia, ficou cumprido o vídeo aí, né? Espero que dê para enviar, né? A gente, pela fé aqui, 32 minutos de vídeo, né? Que Deus dê graça que possamos enviar esse vídeo e seja para edificação dos irmãos aí. Mais uma semana que o Senhor nos dá a graça de poder enviar e estamos felizes. Daqui a pouco estamos juntos, irmãos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mais uma semana, obrigado por tudo e até a próxima. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz aí. Deus abençoe. Paz. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Amém, meus irmãos. Boa tarde para quem chegou aí. Está nos acompanhando mais um programa de relatório. Então a gente fica muito feliz. Já mandamos o nosso abraço no bloco anterior, né? Mas a gente deixa aqui para os irmãos que foram chegando nesse meio tempo. Acompanharam aí então os nossos irmãos lá de Pelotas, irmãos queridos. A gente fica muito feliz também de receber o relatório desses irmãos, saber como é que eles têm passado lá. Como a gente também já tem comentado semana após semana, aqui as distâncias nos impedem um pouco de a gente estar dia a dia com os irmãos, né? Eu pensei nisso, lembrando que é distante. Para Pelotas, 265 quilômetros. De Porto Alegre, Alvorada, até Rio Grande, 360. Acho que é 360 agora, eu esqueci. nem me arrisco, 360 quilômetros. Não é 360, é 340 aí. Mas é chão rodado aí. É bem no extremo sul do estado aí do Rio Grande do Sul, lá que os irmãos ficam. Então a gente fica muito feliz, né, de receber o relatório, saber como é que eles têm passado lá, assim como a gente compartilha aqui cada semana o que acontece em Alvorada, que é onde nós gravamos todos os programas, né? Que a gente faz um compilado Nosso dos estúdio, demais. super tecnológico, é na igreja, meus irmãos. Glória a Deus. Já foi em casa, né? Já foi no meu quarto no Covid. Já foi em casa, depois a Ari
aceitou a missão lá, um período de Covid, todo mundo isolado, foi lá no quarto dela lá e agora a gente pôde voltar para a igreja aí. A gente vai usando as ferramentas que tem, né? O feito é melhor do que o perfeito. A gente vai sempre procurando fazer o melhor, ainda mais que é para o Senhor. Amém. Mas a gente não pode fazer o melhor que há, a gente faz o melhor que a gente pode. Né? Então esse é o nosso desafio. Glória a Deus. Mas você que chegou aí nesse meio tempo, então compartilha, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. A gente sempre comenta aqui da importância, né, de outras pessoas conseguirem acompanhar. Talvez que você que não viu o Taylor comentando a nossa live da semana passada, então o Facebook nos bloqueou, tirou fora do ar. Mas ainda assim perseveramos, estamos aqui então para mais uma semana comentar. E hoje a gente não vai falar muito do relatório aqui de Alvorada, a gente vai fazer um programa diferente, né, Taylor? Acho que vai junto, né? A gente fala um pouquinho sobre como tem sido aqui, mas a gente falava ali um pouquinho no primeiro bloco sobre a nossa ida ao retiro. Eu acho que é interessante também compartilhar com os irmãos como que é essa organização para a gente sair. Afinal, são mais de 1.500 quilômetros de Alvorada até o Rio de Janeiro, onde nos reunimos com os irmãos. Então, exige uma certa programação, não é simplesmente decidir na semana do retiro e vou. Apesar de que já teve situações que aconteceu dessa forma. Na semana do retiro decidiu e foi. Mas é o melhor, né? Até por causa do financeiro, fica um pouco mais caro, enfim. Então a ideia é compartilhar um pouco com os irmãos como, além das nossas programações que a gente tem, que os irmãos estão acostumados, nosso culto de domingo, todo domingo às 9h30 da manhã. No domingo passado foi o nosso culto de ceia, né? Podemos compartilhar aqui, a gente tem feito todo todo primeiro domingo de cada mês, a gente faz uma ceia aqui na Ramá de Alvorada. Nosso desejo era que fosse uma ceia da Ramá Sul como um todo, mas fica um custo muito alto para que a gente se reúna todo mês, mas pelo menos 2, 3 vezes no ano, além dos retiros, a gente se reúne para cear como igreja, comunidade Ramá Sul. Então a gente faz aqui. Os irmãos de Pelotas e Rio Grande também juntam lá, não necessariamente nos mesmos dias, na mesma data, reúnem lá, e os irmãos de Santa Catarina reúnem lá com os irmãos da Casa de Oração, a pastora Kellen, uma irmã que já esteve conosco nos retiros aí do Rio, retiro em Santa Catarina, pastora sempre nos abençoando e trazendo, né, a essência do Evangelho, que não está relacionado a placas, né? A Igreja do Senhor, esse relatório não é para a comunidade Ramá. Também, né, para os irmãos, a gente acaba tendo uma proximidade maior, mas é um relatório para os irmãos em Cristo, independente da sua placa, né? Você que está aí acompanhando conosco, muitos provavelmente não são membros da comunidade Ramá, mas são membros da Igreja do Senhor, a qual todos nós fazemos parte. Um dia iremos juntos para a glória de Deus, e até lá a gente vai perseverando e ansiando por esse dia chegar, né? A gente vai buscando o Senhor. Então tivemos a ceia, depois da ceia a gente teve um tempo de comunhão. Foi o dia que teve almoço aqui na igreja? No domingo? Teve, né? Teve. Acho que foi. Reunimos aqui, a gente sempre procura, quando possível, reunir com os irmãos e faz um almoço, cada um traz uma coisinha, a gente passa aqui à tarde, faz um tempo junto na comunhão, conhecendo os irmãos. E normalmente nessas comunhões aí sempre aparece um irmão a mais para ir para o retiro, né? Eu lembro que numa dessas comunhões que a gente teve, nesse momento de comunhão, a gente comprou a passagem do Vini, da Gi, do Josué, do Rodrigo, da Evelyn, da Alice. Então esses momentos eles proporcionam que a gente compartilhe como que tem sido, como que foi, e a gente acaba incentivando os irmãos, né? E falando em organização de retiro, ida, a nossa organização para o Retiro do Rio, normalmente ela começa logo que termina o Retiro do Rio, né? Agora a gente está terminando o retiro agora no início de março.
a gente já começa a ficar ligado ali nas passagens, normalmente por maio, finalzinho de abril, maio, já começa a liberar passagens para o Rio com preço mais acessível, e a gente vai, se joga nela, compra ali bem parcelado. Quando chega lá no retiro, a gente já não tem esse custo das passagens, né? Porque a gente já tem o custo do retiro, enfim, do deslocamento, alimentação, a estadia, que é um custo justo, né? Porque o local ele precisa se manter. E também a gente vai organizando com mala, estratégias, né? E aqui há alguém que pode dar um testemunho sobre isso, né? Eu mexo com ela desde sempre. Eu dou aquela incomodada básica na Arielle. Os primeiros retiros era uma mala, tinha que ser despachada, levava cobertor, levava travesseiro gigante, 4 pares de tênis. Pagava para despachar uma Pagava valor a mais, né? E tal, mas também porque não tinha experiência. Vou precisar isso, vai que eu preciso, alguma coisa do tipo, vai que eu faço alguma coisa. Agora a gente já sabe, né? Rio de Janeiro, calor, não precisa muita roupa de frio, então roupa leve cabe bastante na mala. A não ser que a gente, quando vai para Friburgo lá, precisa um casaquinho, uma roupa um pouquinho mais quente, então a gente já sabe para levar. Ou também se vai um pouquinho em Friburgo não, além de Friburgo, Petrópolis, que dependendo de como está o clima lá, fica um pouquinho gelado de noite. Mas a gente tira de letra, a gente está acostumado aí também, aqui no sul um pouquinho mais gelado o clima. Então a gente não precisa levar muita roupa. E até nisso tá a organização que a gente vai orientando os irmãos. Taylor, e o que mal tem um irmão levar uma mala grande? Mal tem é que, além dele passar trabalho, carregando mala para lá e para cá, normalmente os irmãos nos abençoam, vão buscar a gente no aeroporto, alguma coisa. Precisa caber a mala de todos os irmãos ali no carro, né? Então eu com a minha mala gigante lá acabo ocupando todo o porta-malas, os irmãos acabam apertados. Então, quando a gente faz essa organização, a gente sempre tem que fazer pensando nos irmãos que irão conosco, irão nos receber lá. Então a gente vai fazendo essa organização financeira, organização do tempo, férias. Minhas férias são sempre período pós-carnaval. Já há alguns anos, minhas férias são sempre período pós-carnaval. Eu, graças a Deus, eu já estou há algum tempo lá no meu trabalho, 6 anos, quase 7 anos. Então já posso meio que definir o período de férias que eu gostaria. E eu já defino quando? Depois do carnaval. Esse é o período que eu tenho de férias. Eu até faço um jogo lá que a empresa me permite, né? Vendo 10 dias das férias, que daí já ajuda para a gente pagar o retiro. Então, tudo a gente vai investindo na obra de Deus, né? Então, já organiza as férias lá, porque a gente vai para o retiro e depois já fica lá um tempo com os irmãos. Até nisso também, porque para te pegar passagens mais baratas, tu tem que ficar um tempo maior, né? Então a gente se organiza com as férias para isso. E o que acontece? Sempre vamos conhecendo irmãos novos, né? Eu e a minha esposa, a Rita, meus filhos, a gente tem por hábito cada ano, mesmo que a gente fique num lugar que a gente já fica normalmente, pelo menos um tempo a gente fique em algum outro local que tem algum irmão aí da comunidade, para que a gente possa conhecer um pouco a rotina, estreitar esse laço. Então já ficamos algumas vezes lá com o pastor Marcos Paulo, lá em Xerém, sempre nos abençoou muito. Em Santa Cruz tem sido mais recorrente a gente ficar, e até pelo número de irmãos que tem lá, a disponibilidade também dos irmãos. Então isso acaba ajudando que vão para lá. Mas no ano passado nós fomos, eu e minha família, para Petrópolis, passamos um tempo lá. Esse ano a gente vai a Santa Cruz, fica lá um tempo, vai para o retiro, depois vamos para nos mantemos em Friburgo pós-retiro ali, ficamos mais uns 3 dias ali com os irmãos, e depois deslocamos lá para Petrópolis também, ficar um pouquinho lá com o pastor Luiz Henrique, né, sugar daquela fonte ali preciosa, e depois a gente vai embora. E ano que vem a gente se prepara para passar pelo menos uns 2, 3 dias em algum lugar que a gente não estava acostumado de ir. Para quê? Para que a gente vá conhecendo os irmãos, estreitando o laço, ouvindo do relatório, né, e dando relatório para os irmãos, né. Mas a organização é isso. E tu, Ari, tá com a mala pronta já uma semana antes? Não, ainda não. Mas é legal, né, Taylor? A gente vai passando um filme na nossa cabeça
Esses dias eu estava pensando como era no início, né, lá da caminhada, quando a gente foi, os nossos primeiros retiros no Rio de Janeiro. Realmente a gente não tinha experiência, então a gente levava tudo, né? E depois a gente vai ver, não, isso aqui não precisa, isso aqui... A gente vai se tornando mais prático, né? Hoje a gente até brinca... Lá no Rio é assim, em Friburgo a gente leva um moletom e é esse moletom que a gente usa de noite, e se tiver frio a gente dorme com ele. Então é a praticidade que a gente vai aprendendo com o tempo, e hoje os irmãos, eu posso dizer que são privilegiados porque a gente pode passar essa experiência, né, ruim do que a gente já passou, para que eles não passem, né? Então a gente vai vendo a mão de Deus, né? Eu fiquei pensando esses dias, poxa, eu ficava lá na Érica, chegava lá no Rio, ia lá para casa da Érica, que era em Niterói, mais perto da rádio. Também já fiquei nos dormitórios da rádio. Então e foram grandes oportunidades que eu fui conhecendo ali a Brenda ali, na época que ela trabalhava ainda na rádio. Se ela assistir isso aqui, ela vai ver que faz tempo. Mas a gente vai ficando muito feliz, né, com a evolução, porque a Érica, por exemplo, hoje a Érica, filha do pastor Érico, né, mora no Canadá, mas ela foi estreitando os nossos laços também, porque, quem não sabe, ela foi a nossa líder aqui no Rio Grande do Sul, junto com o pastor André, né, e aí ela foi nos ensinando, e eu lembrei que todas as vezes que eu estava lá na casa dela, ela sempre fazia questão de nos levar em algum culto lá em Santa Cruz, nos levava em algum culto em outro local da Ramá, e ali eu nem conhecia os irmãos, nem sabia quem era, não sabia os nomes, e aí eu fiquei pensando, caraca, olha, né, o que ela foi nos ensinando já nos primeiros passos. Vamos hoje lá, tem culto em Santa Cruz, então hoje a gente vai lá, tem culto em Petrópolis, um dia eu também já fui no encontro de jovens lá com ela, então ela fazia questão, né, de me levar, e ali eu fui estreitando os meus laços até que ela partiu, né, para o Canadá, e aí no próximo ano eu já tive que me virar para ver onde que eu ia ficar. E foi ali a oportunidade, porque eu já tinha conhecido outros irmãos, né? Então eu estava refletindo esses dias, essa semana ainda, fiquei pensando sobre isso, né? O quanto ela foi preparando o caminho, talvez nem sabia que ela ia embora, né? Mas o Senhor talvez foi direcionando a vida dela. E eu sou muito grata por isso, porque foi através disso que eu também fui estreitando os laços com outros irmãos. E aí está a importância também, né? Esse ano a gente tem levado alguns irmãos que estão indo pela primeira vez, né, Taylor? E é muito legal porque eu sempre digo, é uma oportunidade deles ficarem na casa de um irmão que eles não conhecem, e essa é a intenção mesmo, para que estreitem os laços, né? Possam conhecer outros irmãos, possam trocar experiências. E o interessante é que, às vezes, falando, vai ver que a pessoa talvez passou pela mesma coisa que tu. Então é muito bom a gente ter essas oportunidades, por isso que aqui a gente sempre prioriza isso, a gente realmente abraçou, né, a convocação do pastor Érico. Eu e o Taylor aqui, particularmente, a gente, para nós não tem outra opção, é ir ou ir, né? Então a gente vai estar lá, não sabe como, a gente está lá, e isso não é por privilégio nosso, não é porque a gente é melhor que ninguém, mas é porque, de fato, o Senhor tem nos ajudado a priorizar isso, tem nos ajudado com a organização também, e automaticamente isso vai refletindo também na vida de outros irmãos, né? E a gente fica muito feliz. Já teve épocas que foi realmente bastante pessoa, teve época que foram poucas pessoas, e assim a gente vai vendo a obra do Senhor se edificando, né? A gente vai ter retiros também aqui no Rio Grande do Sul mais vezes esse ano. Então, esse retiro de carnaval a gente sempre procura priorizar, colocar ali na organização do ano, né? Que nem o Taylor falou, passando o carnaval, o retiro, a gente já retorna e já vai incentivando a outros irmãos que talvez não conseguiram ir dessa vez, vão se organizar para ir ano que vem, né? E parece até, tipo, poxa, mas eles já estão pensando no ano que vem, é bem assim mesmo. Tem irmão que, por algum motivo, ou trocou de trabalho agora, ou não vai conseguir tirar férias, ou porque realmente não conseguiu financeiramente, não conseguiu esse ano, mas já fica com aquele gostinho, poxa, eu quero ir ano que vem, e aí já se organiza o ano todo para tentar ir. Então a gente fica muito feliz de poder incentivar os irmãos nesse sentido, porque o mundo nos incentiva para tanta coisa ruim, né, Taylor? A gente gasta, financeiramente falando, com tanta coisa que não nos agrega nada. E quando a gente investe, para mim é um investimento, não um gasto, num retiro, a gente vai
investindo na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, né? E ali a gente vai tendo a oportunidade também de estar com outros irmãos, outras vidas que são importantes para o Senhor. Tem um momento do batismo lá que é tão bom. A gente vê a obra que o Senhor tem feito na vida dos irmãos e aí daqui a pouco, no outro ano, a gente voltar e aquele irmão tá firme. É tão bom, né? Apesar de não estar ali no dia a dia, não saber das lutas daquela pessoa, é muito bom a gente voltar lá e dizer, poxa, eu vi o batismo dessa pessoa e agora ele tá aí firme, ela tá aí firme. Então, é isso que o retiro nos traz, né? Às vezes, eu não sei explicar. Eu falo que eu amo o retiro, né? Para mim, em todos os retiros, tantos aqui do Sul, eu priorizo, do Rio esse de Carnaval eu priorizo. Esse ano coloquei como objetivo de tentar ir em uma consagração, e aí estou colocando diante do Senhor, porque eu nunca fui. Então, retiro é isso. A gente nunca sabe explicar por que é tão bom, porque é só quem vive realmente para saber, mas a gente compara com a vida com Deus, é exatamente isso. A gente vai falar, nossa, é tão bom servir a Cristo, mas a pessoa pergunta, mas por que é bom? A gente não sabe explicar o porquê, porque só quem vive, quem experimenta, é bem aquele exemplo que a gente fala, né? Ah, tu só vai saber que o salgadinho, né? Que salgadinho não é só de aniversário, né? Salgadinho, eles chamam lá de biscoito, eu acho, no Rio de Janeiro. Mas, o salgadinho, esse salgadinho dessa marca é boa. Aí o Taylor, mas por que é bom? É bom, porque ele é salgado, porque ele tem um gosto diferente. Mas o Taylor só vai saber se de fato é bom quando ele experimentar, né? Então, a gente vai com a nossa vida testificando daquilo que o Senhor tem feito, dos prazeres que nós encontramos na presença do Senhor. E é aquele versículo que eu não tenho gravado ainda, mas fala, né? Quando perguntarem da vossa fé, esteja pronto para responder, né? E a gente tem que ser animado para as coisas do Senhor. A gente é animado para tantas coisas aqui deste mundo. A gente cria tantas expectativas, tantos sonhos, tantas coisas que muitas vezes não levam a nada. E um retiro às vezes restaura a nossa vida, traz curas, né? A gente tem aí o testemunho da Rita, que já foi curada num retiro, mudou a vida dela, mudou a vida da família dela, né? Através dessa cura. Então a gente não sabe, muitas vezes vai até mesmo com expectativa ou sem expectativa, porque a gente também vai para dar, né? Dar para o Senhor, entregar para Ele o nosso coração, a nossa vida, se render diante da presença do Senhor. E uma coisa que eu sempre penso, já vou deixar o Taylor falar um pouquinho, porque agora eu me empolguei, é que retiro a gente está vivendo um pouquinho do que a gente vai viver na eternidade, né? Ali a gente fica sem sinal. E até para lugares, quando tem sinal, eu procuro desligar, porque eu realmente não quero estar ligado aqui neste mundo. Então, a gente fica sem sinal, a gente fica sem acesso a nenhuma informação do mundo, a gente fica sem TV, para quem assiste TV. Enfim, a gente fica desligado de tudo aquilo que a gente encontra prazer na nossa semana, no nosso dia a dia. E lá a gente se sente completo, né? A gente se sente completo na comunhão. A gente se sente completo vivendo 24 horas do dia praticamente falando do Senhor. É momento de leitura, oração, sai do culto. É um momento ali com o irmão de compartilhar, de confessar pecado. E a gente vai vendo que não vai sentindo falta das coisas deste mundo. E aí a gente vai vendo que realmente a gente não precisa disso, né? A gente vai vendo que o nosso prazer ele é momentâneo. Então, e que a gente encontra tudo no Senhor. Retiro, então, eu sempre vejo dessa forma. É um momento onde eu consigo viver um pouquinho da presença completa ali do Senhor, sabe? Pelo menos um pouquinho. Eu sei que tem muito mais da presença, do amor de Deus para a gente desfrutar, mas ali a gente consegue se desligar totalmente deste mundo e viver, como alguns dizem, né? Um pouco do céu na terra, né? Amém? Amém. Deixa eu falar, o coração começa a arder, né? Quando a gente começa a falar daquilo que o Senhor faz, a gente começa a lembrar, e cada retiro que nós vamos, ele é especial, seja no Rio, seja aqui no Sul, seja em outro lugar, ele vai nos alimentando. O pastor Gabriel, ele fala algo muito interessante, ele fala assim, a gente já teve momentos onde, pastor, mas é muito caro, o valor é muito alto, e tu acha que o casamento faz, o retiro faz bem pro teu casamento? Eu, claro, faz, eu sempre me consigo melhorar um pouco, rever algumas coisas na minha vida, como eu tenho andado e tal. E ele falou, e tu acha que isso reflete positivamente do casamento? Eu falei, sim. Ele falou, e quanto que vale
teu casamento? Quanto tu pagaria para ver o teu casamento melhorando dia a dia? Eu falei, oxe, isso não tem preço, né? E o investimento no retiro, que nem a Ari falou, o investimento não é um gasto. Esse dinheiro não é para a igreja, esse dinheiro não é para pastor, esse dinheiro não é para nada. Esse dinheiro é para investir naquilo que gera vida. Que a gente gasta em tanta coisa, né? Compra celular novo, rouba o celular num dia, no outro tá com o celular novo. Compra TV grande, compra carro, troca de carro, vai comer num restaurante caro, uma roupa cara, um tênis caro. Não estou dizendo que a gente não deve ter essas coisas. Eu acho que a gente deve, se o Senhor permite, que a gente tenha, apesar de eu achar e incentivar que a gente viva uma vida dentro do possível mais simples, para que a gente possa dar testemunho da simplicidade do Senhor. Mas desde que priorize as coisas do Senhor, e o retiro é priorizar isso. A gente tem o privilégio de ir um pouco antes, conseguir estar lá, mas já teve situações onde eu já fui num sábado, cheguei no retiro domingo e voltei na quarta-feira. A Ari já chegou no sábado e voltou na terça, né? Eram os dias que tinha disponível, trabalho apertado, paga a passagem mais cara para isso, pagava o preço da passagem como se fosse de 4, 5 pessoas, mas tá aí bem, não sente falta daquilo, né? Pode ser que na hora a nossa carne grite, a gente pensa, eu poderia ter comprado isso, feito isso, aquilo outro, mas quanto vale, né, o investimento na nossa alma, né? O quanto vale a gente ser renovado, sair com a consciência do pecado renovado, sair com o entendimento do Senhor, sair com o testemunho do irmão, poder ajudar um irmão lá no retiro, tempo em oração. Tantos irmãos a gente já viu passando pelo retiro, e eu sempre tenho o hábito de, chega um irmão novo na igreja, eu vou lá e passo os vídeos do retiro, aí vai pegando lá 2013, 14, e aí tu vai vendo os irmãos, alguns já não estão mais conosco na comunidade, estão em outro lugar, outros se desviaram, mas outros firmes, esse tempo todo passando firmes, avançando, alguns adolescentes na época, hoje casados, constituindo família, né? Eu olho meus filhos bebezinho, e hoje estão grandes aí, já tomaram a decisão pelo Senhor, batizados, seguindo o Senhor. Poxa Deus, valeu a pena todo esse investimento financeiro e investimento de tempo, né? Gastando, investindo aonde a traça não corrói, né? Ali a gente deve depositar o nosso tesouro, né? Nas coisas do Senhor, né? E a gente louva a Deus, lá a gente mata a nossa carne, eu e a Arielle, a gente é uma dupla para matar a carne, né? O pastor Hélio sempre nos abençoa lá com essa oportunidade. Eu lembro da vez que eu fui trabalhar no sítio, até preciso ir de novo. A gente vai orar pelo irmão, a gente depois sai lá, fui reprovado, o que foi? O irmão pediu para tocar o violão na vigília e eu disse não. Já disse não? Tu já disse não? Eu disse, mas voltei atrás. Boa, eu disse não e não voltei atrás. E, Senhor, misericórdia. O que eu fiquei com a lição? O ano que vem o Senhor vai me provar, eu não quero ser reprovado de novo, né? É que o que eu fui convidada para tocar numa vigília, o tema do retiro era prontidão em obedecer. Aí eu, não, mas aí depois voltei atrás e poxa, vou ter que praticar a palavra e o tema do retiro, né? Não tive prontidão, né, Taylor? Mas obedeci. Obedeceu, né? Mas aprendeu. O retiro ele vai proporcionando isso, a gente vai aprendendo, né? Nos retiros eu descobri que a desculpa que eu usava que eu era tímido não era timidez, era soberba, né? Que a gente não quer se expor, tem medo de errar o que as pessoas vão falar de nós, e isso para tudo. Então o retiro ele é uma saída, né? E para alguns a última saída, a última opção de ter um encontro com o Senhor. Então eu sempre digo para os irmãos, né? Até a gente sempre faz uma reunião de orientação dos irmãos em tudo, né? Do retiro, como que é lá, o pré-retiro, quando estão na casa dos irmãos, né? A gente dá algumas orientações aos que ficam também, mas os dias que a gente está lá, a gente necessita aproveitar esses dias lá para que o Senhor ele derrame, né, da glória dele na nossa vida. Senão a gente vai passar 2, 3 dias lá, não vai aproveitar nada.
E graças a Deus a gente é abençoado com os irmãos lá, que são casca grossa, mas em amor, né? Que tira a gente do quarto, se a gente for ficar no quarto, né? Não deixa a gente longe, vai pro culto, tem que estar no culto, mas os irmãos em amor vão orando junto. Eu tive a oportunidade, tenho me colocado à disposição de participar da ronda, é sempre um momento maravilhoso, tu vai conhecendo os irmãos, pode orar por um pouquinho mais rebelde, outro, orientar, chamar atenção para o Senhor, né? Se volte para o Senhor. Minha esposa hoje conquistou sua vaga, né? Na cozinha, então ela ama estar lá na cozinha com os irmãos, já é da equipe. A irmã Vânia sempre fala, tá na minha equipe, né? Não vai sair daqui. E o entendimento que a gente tem de obediência é esse, né? Existe um líder, uma autoridade, e a gente só sai dali não se a gente quiser, a gente só sai se o Senhor mandar, se aquela autoridade mandada, e a gente sai, senão a gente fica ali firmes no propósito até que o Senhor venha, né? Então o retiro é uma maravilha na nossa vida, é uma bênção, a gente vive coisas maravilhosas, e eu vejo o quanto o amadurecimento da igreja como um todo, né? Eu lembro que nos primeiros retiros a gente ia, vou pra gruta, vou ver o graveto pegar fogo, sentir chuva de óleo. Não lembrava disso. E tal. Agora a gente nem lembra. Aquela expectativa, assim, não que isso não é bom. Isso é muito bom, a gente sentir o sobrenatural de Deus, viver aquilo ali, isso te aumenta a fé, né? Mas hoje a gente já consegue enxergar, dar um abraço no irmão, tu sentar, tirar um tempo para fazer a leitura lá, ficar na ronda, na cozinha e limpar um banheiro. Tu vê que isso, Deus está nisso e vai te aperfeiçoando, vai edificando, e há muita unção e poder nisso, né? Então o retiro, meu irmão, se você está em dúvida, né? Provavelmente os lugares já estão esgotados, mas quem sabe você já garantiu o seu lugar, já pagou parte do valor, falta pagar um pouquinho, tá naquela luta, vou, não vou. Vá, meu irmão, vá que você não vai se arrepender. Eu sempre falo, meus irmãos, eu boto a minha mão no fogo para retiro. Ninguém sai de lá igual como chegou. Claro, se não quiser nada com Deus, vai sair igual ou até pior, né? Mas se a pessoa se dedicar um pouquinho, quiser experimentar um pouquinho daquilo que o Senhor vai fazer, ela vai sair transformada, assim como eu fui, minha casa, minha família, meus irmãos. Então o retiro para nós aqui do Sul é algo que a gente zela muito. A gente tem no mínimo 3 por ano, um no Rio, mais 2 pelo menos aqui no Rio, mais algum que a gente faz aí, mais algum encontro, porque esse retirar do nosso dia a dia, do mundo, das nossas atividades, isso é importante. Friburgo é uma bênção, né? Que Deus não permita que instale uma antena de celular lá, mas lá no sítio ela não pega celular nem nada. Então a gente entra lá, manda aquela mensagem, estou me desconectando agora, manda na sexta lá no status, só estarei reconectado na quarta-feira à noite ou quinta-feira. E o desafio é para a gente não perder já na descida tudo aquilo que a gente recebeu, né? Deus tem sido maravilhoso, tem provado o seu amor, a sua fidelidade, apesar de não precisar provar nada, mas ainda assim tem provado e nos constrangido com isso, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar, né? Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Você que está nos acompanhando, então, aí no relatório aqui de Alvorada, hoje nós comentamos um pouquinho de como nós temos nos organizado para esses retiros anuais, né? Para nós é uma vez por ano, pelo menos a gente vai no Rio. Agora a gente tem aumentado um pouquinho essa frequência. O Taylor também, ano passado eu fui em julho, o Taylor foi em novembro? Setembro. O Taylor deu uma passada lá em Santa Cruz também. Então a gente vai estreitando os laços e fica muito feliz. Então, para você que chegou aí, acompanhou um pouquinho do que a gente tem experimentado nessas organizações, dos irmãos que estão se programando para ir pela primeira vez, nós ficamos muito felizes também de poder compartilhar essas experiências com vocês e talvez até incentivando os irmãos a também se organizarem para vir aqui para o Sul, né, Taylor? A Amém. gente fica muito feliz de receber os irmãos. Todo retiro de novembro a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. E a gente fica feliz, né, quando os irmãos se programam para chegar Amém. aqui também. Já temos data esse ano. 12, 13, 14 e 15 de novembro. Teremos um retiro aqui no Sul. Então já vá se organizando. Se quiser comprar passagem, faça que nem nós. Já compre bem antecipado para pagar mais barato.
E vem para cá que Deus vai estar abençoando. Amém, glória a Deus. Mas amém, falamos bastante para os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio, né? Tem que nos amar, mas creio que vai edificando os irmãos. Vão compartilhando aí, curtindo, né, as programações da Web Rádio. Deixe seu comentário. E na próxima semana, se a gente não for barrado pelo Facebook novamente, Em nome de Jesus. a gente vai Não olhar vamos. os comentários e mandar o abraço para os irmãos também. Mas fique aí, agora a gente vai ouvir mais um louvor também. E na sequência, o nosso irmão lá de Rio Grande, o pastor Nilson, comentando um pouquinho como é que foi a semana deles lá. Amém? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar
Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Alô, irmãos, a paz, Deus abençoe. Estamos aqui falando de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no Brasil, tia. Estamos aqui também colaborando, né, com o relatório, o programa semanal Relatório Ramá Sul. Aqui quem fala é o irmão Nilson de Leon, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande é uma cidade bem ao sul do estado do Rio Grande do Sul. E aqui também temos comunidade Ramá. Até na região sul, no Rio Grande do Sul, a comunidade Ramá começou por aqui, né? Hoje estamos aqui presentes, continuando, mantendo, né? Tem lutas, tem adversidades, muitas vezes o desânimo, muitas vezes também a gente se sente solitos, né? Como diz o gaúcho, mas persistimos aí orando, buscando a Deus, né? E a gente também colabora aí com o relatório. Essa semana tivemos uma semana de bênçãos, graças a Deus aí já fazia bastante tempo que nós estávamos aqui pedindo a Deus a chuva. O Rio Grande do Sul tem sido bastante castigado aí pela seca. Vai ser um ano de bastante adversidade, quebra na safra, que os irmãos possam estar orando aí, né? Porque esse ano vai ser bastante complicado. E a Zona Sul aqui, Deus tem guardado, Deus tem livrado, que tem chovido na hora certa, já fazia bastante tempo aí que não chovia, mas desde aí de segunda semana de janeiro, essa semana ainda estava compartilhando, a gente estava testemunhando, né, que Deus tem abençoado, que cada vez Deus tem permitido que a chuva venha nos horários, nas horas certas. Deus tem sido muito bom para conosco. E a gente também quer colaborar aí com os irmãos, falarmos do que passamos durante a semana e o que a gente fez. O nosso culto de quinta-feira, às 20h30, estamos agora estudando um material da CPAD chamado Lições Bíblicas sobre a supremacia das Escrituras. E há pouco terminou o nosso culto de domingo. Foi uma bênção, estivemos ali cultuando, louvando, orando a Deus, né? E testemunhando das suas bênçãos, das suas maravilhas, né? Sempre ali presente ali minha esposa, o meu pequeno Daniel, a Elise, seu esposo Ricardo, a Mara, seu esposo Fred. A gente sempre pede ali e dá oportunidade para o Ricardo e para o Fred sempre fazerem alguma colaboração, pedir uma sugestão de hino, colaborar ali com a passagem da Bíblia, e também, né, colabora ali conosco a Mara e a Elis. No dia de hoje, no culto de domingo, nós testemunhamos ali e meditamos na palavra no Salmo 76, que fala sobre o conhecimento de Deus, que fala sobre a supremacia, a vontade permissiva de Deus. De muitas vezes a gente acha, né, que não vai chegar um momento de castigo para os maus, para os reis, para os que se acham poderosos, né? Mas Deus vai fazer justiça a eles, né? Chega a dizer também, né, a respeito de nós pagarmos os votos ao Senhor, né? A gente estava falando ali sobre as nossas dificuldades, os apertos que tem vivido hoje. A gente estava ali conversando, né, falando, né, sobre as nossas dificuldades de servir a Deus, porque se há fiscalização, realmente a gente não consegue se adequar, né? Quantas coisas a gente dá, se for fiscalizado, a gente é falho, né? Por exemplo, a igreja, muitas vezes a gente não tem ali uma verificação da temperatura, não existe máscara, muitas vezes a gente é falho no cuidado do álcool gel,
né? Então hoje a gente tem adversidades em que parece que o mundo todo não está permitindo, né, com que a gente faça o culto, né? Tem muitas adversidades. E o mundo, o pessoal, a sociedade deveria de se juntar a nós e até, de certa forma, agradecer que tem pessoas que estão buscando a Deus, que estão pagando os votos ao Senhor e que estão querendo agradecer e recorrer a Deus como a salvação. Mas a sociedade não entende. A sociedade acha que isso é irrelevante, que, pelo contrário, deve ser fiscalizado e, de certa forma, comedido, até, de certa forma, coagido para se evitar. Não tem sido tempos bons. A tendência é cada vez mais piorar. Mas Deus vai julgar, e está chegando o tempo de julgamento sobre os maus, sobre os, entre aspas, príncipes, né, que se acham príncipes, que se acham os donos da razão, né? E tem chegado esse tempo. Então, foi um culto de bênção, louvamos ao Senhor, oramos, todo mundo tem oportunidade para orar, a gente sempre dedica um pouquinho de tempo para a oração, né? Então, sempre foi uma bênção. Na quinta-feira nós tivemos mais uma vez o estudo, né, sobre uma lição, sobre um capítulo, vamos dizer assim, sobre aquela revistinha da Lições Bíblicas, da editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus, chamado Lições Bíblicas. E esse material, ele se encontra bem fácil na internet e ficou muito bom porque fala sobre a supremacia das Escrituras, né? São 13 capítulos, né? São 13 tópicos, né? A semana passada nós falamos sobre a inspiração divina da Bíblia. Semana retrasada nós falamos sobre a autoridade da Bíblia. Semana que vem nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. E essa semana nós falamos sobre a inerrância da Bíblia, né? O que a Bíblia não erra, né? Ela costumeiramente divide a aula, o estudo, em 3 tópicos, né? Fala a primeira coisa sobre o que é a inerrância, né? Disserta sobre o conceito de inerrância, a Bíblia reivindica a sua inerrância, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O segundo tópico é o Espírito Santo preservou as Escrituras, né? Os manuscritos autógrafos, os manuscritos apógrafos, os manuscritos apócrifos e pseudepígrafos. E a terceira e última parte desse estudo foi sobre a verdade nas Escrituras, né? Fala sobre a Bíblia, é a verdade plena, é a verdade espiritual moral e é a verdade histórico e científica. Então, tem sido um livro muito bom, a gente tem olhado bastante sobre a importância e o peso, por isso o tema a supremacia das Escrituras. Essa lição teve como principal o versículo base, chamado assim: em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Então a gente sempre se dedica na quinta-feira para ler, orar e ler. Na quinta-feira a gente não dedica muito tempo assim para o louvor, mas é para a oração e para o estudo, bastante folhear, ver bastante versículos, né? Onde é que a gente aprende a palavra de Deus, né? Então tem sido muito bom por conta disso. Amém, irmãos? E a gente encerra aqui a nossa parte no relatório Ramassul. Fiquem aí com nossa irmã Arielle e o Taylor. Amém? Pais e irmãos, eu sou João de Santa Cruz da Serra. Eu quero deixar um versículo para vocês. Lâmpada para dar para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105.
Segundo o IBGE de 2010, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A desigualdade social é um dos grandes motivos para a falta de acesso à escola. Quanto menos recursos a família tem, maior é o índice de exclusão. Apesar desse fato ter sido observado em todas as idades, a questão aumenta nos anos finais da educação básica, quando muitos sentem a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. O preconceito e discriminação também são protagonistas dessa exclusão escolar. Ajude a mudar essa história. Vamos lutar por um país mais justo, com efetivação e ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido o direito a uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. É crucial que a população se envolva, participe de reuniões do Conselho Municipal de Educação e se conscientize sobre a importância de se discutir sobre a inclusão de estratégias de enfrentamento à exclusão escolar. Toda criança e adolescente tem o direito de aprender. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Rubens, da comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra, e estou ligado na Web Rádio Ramá e em toda a programação. Quem já ajudou uma pessoa idosa ou alguém com alguma dificuldade de locomoção a atravessar a rua já sentiu o gostinho do trabalho voluntário. Ver aquele sorriso de gratidão não tem preço e vale qualquer esforço. Faz parte da natureza humana ajudar o outro. Basta observar uma criança. Ela não para pensar quando vê um amiguinho precisando de ajuda. Por isso, convido você a procurar em sua cidade, em seu bairro, projetos nos quais você possa contribuir. Não é necessário muito, algumas horas por semana e você sentirá o seu coração mais vivo, semeando gratidão por onde passa. De segunda a sexta, ao meio-dia, você acompanha o programa Leitura Bíblica Dinâmica, com Gabriel Bussinger. O programa traz para você princípios bíblicos com uma linguagem acessível, a fim de facilitar seu entendimento da Bíblia. Leitura Bíblica Dinâmica, com Gabriel Bussinger. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Tô chegando com Saúde em Dia no seu rádio. Tá tudo bem com você? Espero que sim, viu? Sou Lilian Flores e vem pra cá que tem muita informação importante, muita informação legal para sua saúde e bem-estar. Os médicos recomendam que o LDL, o colesterol ruim, fique sempre abaixo de 130 miligramas por decilitro de sangue, mas algumas pessoas chegam a apresentar níveis acima de 800 ou 1000 e não há dieta ou exercício que façam esses números baixarem. Nós estamos falando dos portadores da hipercolesterolemia familiar, uma doença genética mais comum do que se imagina. No Brasil, estima-se que 1 a cada 300 pessoas têm essa doença. Em números absolutos, isso significa que quase 700 mil indivíduos em nosso país carregam mutações em seu DNA que fazem o colesterol ir às alturas, gente. A título de comparação, outras doenças genéticas mais conhecidas como a síndrome de Down e a hemofilia acometem 1 a cada 1000 ou 5.000 pessoas, respectivamente. Infelizmente, detectamos menos de 1% dos pacientes com a doença no Brasil. A vasta maioria nem sabe que tem. A boa notícia é que, feito o diagnóstico, o tratamento correto ajuda a baixar o colesterol e também minimiza bastante o risco de um ataque cardíaco, dizem os especialistas na notícia que está lá no site UOL completinha para você. Fica sempre na sintonia com a gente. Tem mais informações aqui no Saúde em Dia e é só para você, viu? Saúde aí do outro lado. Aleluia, meus irmãos. Voltamos então do nosso intervalo. Vocês acompanharam então um pouquinho do relatório lá de Rio Grande com o nosso irmão Nilson. Ficamos também muito felizes com esse relatório, né, Taylor? Os irmãos são uma bênção na nossa vida. Pastor Nilson, irmã Daiane.
Danielzinho, Mamara, Elis, ele tem nos abençoado. Lembrando que a comunidade Ramá Sul iniciou, acho que foi em 2007, né, mais ou menos, em Rio Grande, lá, com o André, a Érica, o pastor Gabriel. Começaram lá na casa da Érica a reunir, Deus foi abençoando, os frutos foram espalhando. Na época tinha os jogadores que trabalhavam lá, trabalhavam no Clube Esporte Clube Rio Grande, e foram espalhando um pouco para Pelotas, um pouco para Alvorada, Glória a Deus. Cá estamos nós, né? Glória a Deus por isso, né? Amém, ficamos muito felizes, né, pela vida do Gabriel, a Érica, o André. A gente fica muito feliz por esses frutos. Foram pessoas que pagaram um preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Além do principal preço já pago lá na cruz, que foi o de Jesus, né? Mas a gente sabe da importância desses irmãos também na nossa caminhada e a gente fica muito feliz. Então a gente fica feliz também pelo relatório lá de Rio Grande, pastor Nilson, perseverando mais uma semana. Amém. Gosta muito de estudar, gosta muito de dar Bíblia, gosta muito de estudos. Então, se você tem esse interesse, chama ele, que ele com muito prazer ele compartilha os conteúdos, ele gosta de comentar, então é um irmão muito precioso também no corpo. Ele gosta muito daqueles resumos que os irmãos têm compartilhado nos grupos de WhatsApp, né, dos cultos, como tem verdade. sido. Ele até colocou ontem, né, que ministério, né, ele falou, nos abençoa muito, né, irmão. É uma bênção nas nossas vidas lá, a gente ama muito a vida deles, né? E é importante compartilhar, né? Que eles estão lá, poucos irmãos juntos, então isso aumenta o desafio, né? De se manter firme na fé, e os irmãos têm perseverado, têm estado conosco, né? Eles têm um trabalho bem puxado lá, que eles trabalham no Porto, então isso consome o tempo deles muito, mas eles tentam, se desdobram lá e faz todo um sacrifício para sempre que possível estejam junto conosco, né, na caminhada. Glória a Deus. Mas amém. Para você que chegou agora, infelizmente a gente já está indo para o fim do programa dessa semana. Mas você pode voltar aí, então, assistir desde o começo. Todas as programações, elas ficam salvas, se o Facebook não nos barra. Pelo menos no YouTube eu acho que fica. No YouTube eu acho que ficam salvas. E se você deixou aí o seu comentário, o seu alô, no próximo programa a gente pretende passar o abraço para os irmãos. A gente não fala que na próxima semana talvez a gente vai estar aqui, porque a gente vai estar indo para o retiro, se organizando, né? Então, mas quem sabe gravar um relatório direto sabe? Do Rio. Ao vivo. Amém. A gente não sabe, então a gente vai ver como é que vai estar. Semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai estar chegando no Rio, né? Quando vocês estiverem assistindo esse programa, o Taylor já vai estar lá pelo Rio, já vai estar com os irmãos. Então a gente vai acompanhando, vendo o que o Senhor vai direcionar nessa semana para o próximo programa, né? Caso contrário, a gente volta depois, então, do retiro, para comentar um pouquinho do que aconteceu. Para dividir os despojos. Compartilhar como é que foram esses períodos lá com os irmãos, né? Então, fica acompanhando aí. E como eu sempre comento, né? Não é só aqui o programa de relatórios. Todos os dias, né? 24 horas, nós temos programação da Web Rádio, com palavras, com testemunhos, com irmãos recitando versículos, com meditações, com relatórios de outros locais da Ramá também. Então a gente tem bastante coisa para assistir. Nosso programa de hoje já está indo para o fim, mas continue aí acompanhando, tanto pelo Facebook, YouTube, ou até mesmo pela Web Rádio ali, né? Acompanhe a programação que vai continuar e prosseguir aí para os irmãos. Mas amém, quero deixar aqui já o meu abraço e pedir para o Taylor, então, orar para a gente finalizar esse programa, agradecendo a graça e a misericórdia do Senhor por vencermos mais uma semana, né, que é pela bênção de Deus que nós acordamos, temos mais uma oportunidade de estarmos aqui servindo o Senhor e os irmãos. Amém? Amém. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos. É muito importante esse reforço, né, da área sobre a programação da rádio, que a gente tem um alimento nutritivo, né, para o nosso espírito, uma palavra realmente direcionada, né, pelo Senhor, inspirada pelo Espírito de Deus. Então a gente louva o Senhor por essa
programação, a gente tem muito conteúdo. Eu falo para os irmãos, a gente tem um privilégio, que a gente tem irmãos que compartilham diariamente aquilo que o Senhor tem falado, tem buscado no Senhor. Então a gente tem esse privilégio, assim como também seremos muito cobrados por causa disso, né? O que o Senhor quer, muito é dado, muito é cobrado. Então a gente será cobrado por isso, para que a justiça de Deus ela se faça em nossas vidas, né? Então, muito bom tê-los conosco aí nessa tarde, é muito bom poder compartilhar, nos dá vida, a gente vai compartilhando, vai lembrando, o Senhor vai falando conosco, né? A gente hoje, em Alvorada, a gente falou muito sobre a nossa organização para o retiro, mas também teve várias programações, no meio do caminho teve o aniversário da minha esposa, a Rita, reunimos as células, estivemos juntos ali, pudemos visitar alguns irmãos no Restaurar, enfim, a Ari fez o relatório aí, levou as meninas para tomar um café fora, tem uma padaria que a gente gosta muito, então chama lá, faz o compartilhar da célula, o relatório semanal, faz lá, o Senhor tem cuidado, direcionado tudo aí, e espero, né, que o programa de alguma forma possa ter edificado a vida dos irmãos, quem sabe um testemunho, quem sabe o nosso relato do retiro, os nossos desafios. Eu lembro que tem um irmão que me constrange, né, o irmão Marcos lá de Petrópolis, né, ele fala, não, meu irmão, eu cuido para não faltar retiro. Imagina, mora lá no sul, não falta retiro, eu moro aqui pertinho, vou faltar, dá uma constrangida, também a gente fica com compromisso, mas eu louvo a Deus porque incentivou a que ele se mantesse mais firme nas coisas do Senhor, né? Então, irmão, se estiver vendo aí, compartilhando, espero vê-lo no retiro lá junto, né? E algum irmão que quem sabe eu não vi o ano passado, espero que esteja aí conosco. Mas tudo isso, se o Senhor permitir que a gente chegue até lá, né? Sabe que a nossa vida é do Senhor, tá no controle dele. Eu sempre falo, a gente tá aí viajando de avião para lá e para cá, essas coisas, né? Isso aumenta a possibilidade de quem sabe a gente não tá mais aqui, mas aumenta segundo os nossos olhos naturais, né? Porque nada acontece sem a vontade e a permissão do Senhor. E assim a gente vive pela fé de que um dia esses encontros, reencontros não teremos mais e viveremos eternamente junto com os irmãos, louvando ao Senhor, né? E assim eu quero, assim eu anseio, em nome de Jesus. E amém? Queria estar orando aí com os irmãos, convidar os irmãos da onde você estiver, se puder, fechar seus olhos, orar conosco. Se não puder, orem em espírito aí, intercedendo por tudo que o Senhor falou conosco aí nessa tarde, amém? Senhor, eu quero te agradecer, louvar pela oportunidade de estar com os meus irmãos, mesmo que de forma online, remota, através do relatório, mas eu creio que Tu és o Deus vivo que usa as circunstâncias para alcançar, falar com aqueles que Tu queres, Pai. Então, eu oro para que cada irmão que acompanhou conosco aqui Tu esteja abençoando, que a palavra tenha falado ao coração, que o Teu Espírito tenha ardido no peito, Senhor Deus, e que aquele, quem sabe, que procurava uma resposta, aquele que estava em dúvida de algo, espero que Tu tenha esclarecido com a Tua direção aqui nesse programa, Pai. Nos fortaleça para continuarmos, Senhor Deus, firmes nesse propósito. Cuida dos irmãos, a programação da rádio, os irmãos que nos acompanharam, seja pelo YouTube, Facebook, pela rádio, pelos aplicativos, que Tu esteja abençoando, alcançando, cuidando, ministrando a Tua palavra, ministrando cura, transformação, libertação, fazendo a Tua obra, Senhor Deus, da maneira que só Tu pode fazer, Pai. Nós Te louvamos e ansiamos, Senhor Deus, pelo dia que não haverá mais saudade. Moramos e moraremos eternamente contigo e com os irmãos, Pai. E assim nós queremos andar. Obrigado por isso, obrigado pela vida aqui da Arielle junto comigo, Senhor, e nos fortalece para continuarmos nesse propósito e que possamos incentivar outros irmãos a também se posicionar em relação a isso, Pai. É isso que nós cremos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Orar é bom, orar, falar com Deus, a gente vai colocando diante dele, crendo que o Senhor é vivo e nos abençoa e está
conosco em todo o tempo, permitindo que as circunstâncias façam com que o seu nome seja exaltado. E se ele precisar quebrar, quem sabe, uma patinha da ovelha ali, ele vai quebrar por amor, né? Às vezes dói, a gente não quer entender, mas é bênção da parte de Deus, né? Vamos nos despedindo por aqui, mas continue na programação da rádio, é sempre bom tê-los conosco e que o Senhor possa os abençoar no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz. Tchau. Tchau. Terminamos aqui mais um programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Até o próximo.